Hoje vamos falar sobre batismo com o Espírito Santo, primeira vinda de Jesus e segunda vinda de Jesus. Vamos ligar tudo isso. Por que juntar as duas vindas de Jesus com o batismo com o Espírito Santo? O que isso tem a ver? É uma maneira, vamos dizer, didática de vocês entenderem que a Bíblia toda é profética. Tudo que acontece no Novo Testamento foi profetizado no Antigo. Então a Bíblia ela tem que se encontrar assim, o Antigo e o Novo. Tá? Eu não posso inventar uma teologia que não foi profetizada no Antigo. Por via de regra é isso, tá? Então, por isso a gente acaba ligando uma coisa a outra. Como eu posso falar do Espírito Santo se eu não falar da primeira vinda de Jesus? Porque a Bíblia diz que ele, após Jesus, ele traria o Espírito Santo para nós. Então o Messias teria que vir antes. E como eu posso falar que o Espírito Santo veio, se não falar que ele vai ser resgatado um dia por Jesus na sua segunda vinda? Então eu vou falar sobre a vinda do Messias, a vinda do Espírito Santo e a outra vinda do Messias para buscar o Espírito Santo que aguarda. A Bíblia diz que ele é o penhor, ele é a garantia de que Jesus vem nos buscar com o nosso Espírito Santo. E vamos ter que correr a Bíblia hoje, tá bom? Tem um pouco de leitura e nós vamos começar agora no livro de Joel, no capítulo 2, no verso 27. Vamos fazer a leitura dessa profecia. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e que não há outro. E o meu povo nunca mais será envergonhado. E há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, daqueles dias derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. E o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Bom, de Joel tá bom, daqui nós vamos para Atos. Gente, eu quero explicar algo aqui. A minha intenção aqui é falar da vinda de Cristo. Muitos dizem que a segunda vinda é dividida em duas fases. Presta atenção, gente, nessa parte aqui, que ela é bem interessante. Quem está em casa, quem pode pausar o vídeo, é bom anotar essas coisas. Por quê? É falado que tem a Bíblia diz, está escrito, uma segunda vinda, mas é dito muitas vezes por aí que essa segunda vinda tem duas fases. A Bíblia não ensina isso. Ele vem e pronto. Muitos falam que o grande e terrível dia do Senhor é a tribulação. Mas não é. O grande terrível dia, Pedro fala, é quando Jesus vai pôr um fim em tudo isso aqui. É claro que ele vai tirar a sua igreja, né? No grande terrível dia, ele vai ter que tirar a sua igreja para pôr fogo em tudo. Então entenda que aqui, pastor, você está falando do Espírito Santo, aqui diz que o Espírito Santo virá sobre as pessoas e já pulou para falar da volta de Jesus no final dos tempos, é o que o profeta fez. Não tem como você trabalhar isoladamente. Até podemos, mas aí ficam coisas separadas. Tá? Não é errado, mas no dia de hoje, prestem bem atenção, o sol vai se escurecer, trevas. Prestar atenção nisso? Quando essa profecia se cumprir, vai ser citado isso também, que é o dia de Pentecoste, que todos vocês conhecem. Mas no dia de Pentecoste não aconteceu esses sinais, do céu se escurecer, das trevas. Então ele e depois fala do grande e temível dia. Então, vamos resumir em 3 partes.
vinda do Espírito Santo, que é Pentecostes, depois o terror dos astros serem abalados e a destruição final. Vamos se apegar a essas três situações. O batismo com o Espírito Santo é a primeira situação, né? Depois temos essas outras duas. Vamos então para ver essa profecia se cumprir lá no livro, no Novo Testamento de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no verso 1. Capítulo 2, no verso 1, logo ali no início, que é um texto um pouco extenso, mas não faz mal a ninguém. Vamos começar. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Muitos chamam esse vento do Espírito de Ruach, né, em hebraico, que é o vento do Espírito. Tem louvores que falam vento do Espírito. Verso 3. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. Dá só uma pausa aqui. Quem estava em Jerusalém? Homens de todas as nações, cada um falava na sua língua. Entenda isso, para você entender o dom de línguas nesse momento. Homens de todas as nações. Né? No verso 6. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Pausa aqui. Então, qual que era a língua falada ali? Até o verso 6. Já vamos continuar no 7. Qual era a língua falada ali? Era a língua dos anjos? Não. Era a língua dos homens. Cada qual ouvia na sua língua. Aqui vai citar agora um monte de regiões, países, onde as línguas eram diferentes e eles entendiam. Então eles estavam reunidos numa casa, num local, de repente veio um som como um vento impetuoso, e era o vento do Espírito, e eles começaram cada um a falar, orar, profetizar em línguas diferentes. E aí pessoas de outra língua começaram a ouvir na língua dele. Aqui já vai explicar direitinho. Vamos para o 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Dá uma paradinha. No verso 11, cada um na nossa própria língua onde nascemos, ouvindo falar das grandezas de Deus. Então esses homens começaram a falar, profetizar, falar na língua deles, e cada um na sua própria língua. Então era a língua dos anjos, língua de Deus? Não, a língua dos homens. Então, cada um aqui orando em línguas. Que língua? Dessas regiões que eu falei. E eles entendiam. A pessoa falava hebraico, ouvia em hebraico, falava em aramaico, ouvia em aramaico, em grego, ouvia em grego. É como se eu estivesse falando aqui em português e cada um aqui ouvindo na sua própria língua, do seu país. Isso foi o que aconteceu ali, para que se cumprisse Joel capítulo 2, que vocês leram anteriormente. Vamos para o 12. E todos se maravilhavam e espantavam, perplexos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto tudo? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Pedro, porém,
Pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus e todos os que habitam em Jerusalém, sejam-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais debaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Bom, terminamos a leitura falando da salvação, lá também fala isso. Aqui Pedro falou, o que está acontecendo aqui, isso aqui é um dom do Espírito Santo, esses homens estão sendo cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo. Isso era uma profecia, eles não estão bêbados, fiquem tranquilos. Se cumpriu. Aí vocês perceberam que ele cita que o sol se escurecerá, a lua de sangue, assim, 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 lembra, né? E isso aqui é lá no final. Muitos que pregam que o arrebatamento é antes, eles falam que o grande dia é a tribulação. Perceberam aqui? Leia os 2 últimos aqui comigo, para vocês entenderem, separar. No verso 19, e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, que é a volta de Cristo. Qual que é o dia, a glória de Cristo? É quando ele vai voltar. Por quê? Espera que a glória de Cristo vem depois de todos esses astros se abalarem. Lê Apocalipse, nós já vamos ler, que são selos. É depois? Não tem arrebatamento escondidinho. Qual que é a glória de Deus que nós esperamos? O que você espera da glória de Deus? A ressurreição. Ou você acha que você vai por reino do céu sem ressuscitar? Pastor, mas Paulo explica que muitos naquele dia não vão conhecer a morte, vão ser transformados e vão subir ao encontro dos ares, ao encontro do Senhor nos ares, após a ressurreição. Ou seja, quem estiver vivo naquele momento não vai conhecer a morte. Os mortos ressuscitarão primeiro e nós juntamente com eles. Perfeito. Mas aqui está dizendo que o grande dia é depois desse abalo dos astros, que pode ser guerra atômica, bombas nucleares, 3ª Guerra Mundial, seja como for, é a pior guerra, a pior tragédia que já houve na humanidade, pior que tudo. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, nada disso se compara. Holocausto, nada se compara com o que vai ser. E o grande dia é depois. Quando se imagina o arrebatamento antes de tudo isso, isso seria um grande dia. Não seria um grande dia você estar aqui e Deus vir te arrebatar antes da tragédia? Isso seria um grande dia, óbvio. Mas não existe isso. Pastor, e igrejas que ensinam que vai haver arrebatamento antes? Gente, não tem problema, estudem. Temos irmãos da igreja aqui, que estão em outras, que pregam que o arrebatamento é antes. Qual a minha instrução? Faça estudo, aprenda, com respeito, questione e estude. Porque eu acho que eu estudo mais o arrebatamento antes do que depois, porque depois está claro na Bíblia, está tudo escancarado, mostra versículos, passagens, tudo dizendo que vai ser depois. Já estou mais acostumado. O que eu procuro estudar mais é da maneira que eles ensinam, mas não tem na Bíblia. A Bíblia não diz. Diz que é uma segunda vinda. Aí, para dizer que vai ter uma vinda escondida e depois outra, então teria que ter 3, mas a Bíblia não tem 3. Então o que é feito? É que a segunda vinda é em 2 fases, tipo jogo, videogame, Mario Bros, lá que tem fase 1, fase 2, tem uma fase escondidinha e uma fase visível. A Bíblia nunca disse isso.
Ah, mas o conceito existe. Não, não existe esse conceito na Bíblia. Pastor, então quem ensina e aprende assim, isso é heresia, demoníaco? Se ele crê que ele está certo, que a Bíblia ensina assim, ele está fazendo isso, não tem problema. Deus que trate com ele. Agora, se ele sabe, conhece a verdade e prega diferente, aí é inferno garantido, né? Mateus 7 fala e esclarece, nunca vos conheci, preguei, expulsei demônio, não te conheço, inferno, tá? Ponto. Ah, pastor, e se eles estiverem errados e você estiver? Se eles estiverem certo e eu estiver errado? Bom, eu estudo as duas situações e vejo claramente na Bíblia que é depois. Mas e se houver a possibilidade? E se eu estiver errado? Eu tenho certeza que é assim porque está escrito assim. Então, eu não estou pecando. Então, o pastor é perfeito? Não, eu posso estar errado e eles estão certos. E aí? Então, por que você não fica do lado deles? Porque está escancarado que é depois. Por isso eu escolhi ficar com essa teologia e pregar assim. Mas no meu coração estou fazendo o que é certo. E se no coração deles também está certo, deixe que Deus seja o juiz, tá? Não vejo problemas quando a gente está seguindo a palavra. Bom, então vocês entenderam que o Espírito Santo tinha uma promessa e ele veio. Mas para ele vir, teria que vir o Messias. Não vamos ler, vocês não precisam ler, mas eu vou ler Daniel 9, é só um pedacinho, rapidamente, que nós comentamos essa semana, estudamos também, Daniel 9, 27, 9, 26. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir, quem que é o povo? É o povo perdido de quem? Do anticristo. Destruirá a cidade e o santuário. Olha só. E o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Vai haver guerra até o fim. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção aqui? E depois das 72 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. Daí ele diz, e será destruída a cidade e o santuário. A cidade e o santuário vai ser destruída depois da vinda do Messias. Então, o segundo templo de Salomão, porque ele havia sido destruído uma vez e foi destruído a segunda vez. Ele tinha sido reconstruído. Fala que vai ser destruída a cidade e o templo depois do Messias. O que isso significa? Primeiro Jesus, depois a destruição do templo. E a história diz que Jesus veio e 70 anos depois a cidade e o templo foi destruído. Bateu com Daniel 9. Mais uma profecia que bateu. Muitos dizem por aí que os judeus estão esperando o Messias. Mas como esperar o Messias se a Bíblia fala que ele viria antes da destruição do templo? Então estão esperando quem? Ele já veio. Falando na brincadeira e na gíria, esse bonde já passou, meu amigo. Porque ele tem que vir antes da destruição do templo. E o templo está destruído. Logo, ele já veio. Se você quer acreditar que Cristo é o Messias, amém. Se você não quer, você perdeu. Não tem outra oportunidade. Entendeu? Porque tem que estudar as profecias. Mas como é que eu vou saber quem é o Cristo? Isaías 53 fala exatamente quem seria o Messias, o que ele faria, o que ele não faria, como ele seria. Dá detalhes. E esse detalhado Messias vem antes da destruição do segundo templo. Acabou. Eu fiz uma pregação sobre isso, não foi para o ar ainda. Eu acho incrível. Estudem Isaías 53, Daniel 9, e você vê que o Messias já veio. Quem quer, quer. Quem não quer, ficou sem. Vamos ao Apocalipse, para a gente ter uma noção? Apocalipse capítulo 6, verso 12. No próximo culto ou numa outra oportunidade, eu quero ler um pouco sobre João Batista, porque ele anuncia o batismo. Lembra que ele fala assim, que ele batiza com água, mas vem aquele que vai batizar com Espírito e com fogo, que é Jesus. Então ali foi a primeira, vamos dizer assim, no Novo Testamento ali que fala o batismo do Espírito Santo, é João Batista, né? No Evangelho de João. Ele fala, vem um que vai batizar com Espírito. Tá? O batismo é o início de uma nova vida.
muitas pessoas não querem ser batizadas porque eles falam, não estou pronto. Eu nunca preguei que tem que estar pronto e nem a Bíblia. O batismo é o início. Quando você inicia numa academia, não tem uma inscrição? Imagine você chega na academia e fala assim, ó, eu não vou fazer minha inscrição agora, primeiro eu quero ficar, se a pessoa quer ficar fortão, né? Quero ficar bem fortão primeiro e depois eu venho fazer a inscrição. Daí a pessoa quer definir, quer ficar fitness ou isso, um quer engordar, um quer emagrecer, cada um quer uma coisa, né? Aí ele fala, não, eu só venho aqui depois que eu ficar assim, assim, daí eu venho fazer a minha inscrição. O que você diria para ele? Você está errado, você está trocando, né? Colocando a carroça na frente dos burros, assim que os vovozinhos falavam. Então, primeiro faça a tua matrícula e aí sim, nós vamos te instruir para que você se torne essa pessoa mais forte, mais magra, mais isso, mais aquilo ou menos aquilo. O batismo é a mesma coisa. Você vem, faz a sua inscrição no cristianismo, você desce as águas dizendo, eu quero essa vida nova. Então você não tem que estar pronto, muito pelo contrário, o que desce as águas é o não pronto, o não preparado. Não existe preparação para o batismo, existe coração arrependido. A pessoa vai para a academia, imagine, ele quer ganhar peso. Ele vai no espelho e fala, nossa, eu estou magro, eu preciso ganhar peso. Eu tenho certeza disso. Aí ele vai e faz a inscrição. Por que você está fazendo essa inscrição? Porque eu tenho certeza que eu preciso ganhar peso. Ótimo. Por que você quer descer as águas? Porque eu tenho certeza que eu preciso de uma vida nova, eu preciso ser uma nova pessoa. Então por isso você desce as águas, para ser uma nova pessoa. Então não queira se tornar uma nova pessoa para descer as águas que você vai perder tempo. Está jogando o tempo fora. Você está mudando o Evangelho de Cristo, e não só o Evangelho de Cristo, como o Antigo Testamento, como até religiões pagãs batizavam antes. Então o batismo é uma anunciação, é uma profissão de fé pública, onde você diz, eu vou seguir esse caminho daqui para frente, tá bom? E o teu passado é arrependimento. Apocalipse 6, 12. Capítulo 6, verso 12 diz assim, ó, aqui está falando dos selos. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Verso 13. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Bom, eu nunca vi uma figueira sendo abalada por vento forte. Minha mãe o pé está carregado de figo lá, um maior que o outro, mais bonito que o outro. Não, nenhum vento atingiu lá, mas eu acho que vocês já fizeram isso, chacoalhar uma árvore para pegar uma fruta e começa a cair um monte, né? Normalmente cai tudo, não cai o que você quer, né? Aí você chacoalha e começa a cair. É assim que vai acontecer com as estrelas. Imagina se olhar para o céu e começar a cair. Chacoalhava e começava a cair tudo aquelas frutas, né? É assim que vai acontecer com o céu. Será que as estrelas, os planetas vão cair? Ou será que são meteoritos ou meteoros? O que será que é esse momento de terror? Ou será que são mísseis, que nem está acontecendo em alguns países? Será que são bombas? Foguetes? Quando o Apocalipse foi escrito, foi uma visão. Imagina esse profeta vendo o céu, se Deus transportou ele ou colocou uma visão para ele ver o último dia. Eles não existia motor, não existia nada de tecnologia. E ele vendo os mísseis, o foguete, o que tem no céu que brilha para você? Estrela. O que tinha no céu que brilhava para eles lá? Estrela. Aí de repente está caindo um monte de coisa que brilha no céu. Se alguém ligar para você e falar, olha para o céu, tem uns negócios caindo, brilhando. Você vai pensar, pode ser um avião, pode ser um helicóptero, pode ser fogos de artifício, mas na época não tinha essas coisas. O que tinha no céu brilhando? Estrela. Então, se imagina que ele viu uma guerra acontecendo e foi isso. Será, pastor? Não sei, a Bíblia não dá detalhes. De qualquer forma, é uma destruição, é guerra, é terror. É terror.
tá? É terror. Qual é a minha opinião? Eu acho que ele viu uma guerra. Eu acho que ele viu uma guerra, como a gente tem visto aí na televisão, aqueles mísseis caindo, explodindo. Eu acho que ele viu aquilo. A Bíblia fala que 1/3 do planeta é destruído, 1/4 dos mares e parte do mar, da terra destruído. Como é que você destrói parte da terra, parte do mar? Com bomba atômica. Um caça de guerra não destrói parte do mar nem da terra. Só uma arma nuclear. E isso existe. Quem viu a destruição de Hiroshima, Nagasaki, sabe. Então a gente começa a encaixar as pecinhas, tá? Então é possível. Então vai haver uma grande guerra, uma grande batalha, onde nunca se houve jamais. Isso vai acontecer. E aí você viu que Joel 2 citou esse final dos tempos. Aí Atos, Pedro confirmou realmente. Então ele quis dizer assim, Daniel 9, o Messias vem, Jerusalém vai ser destruído, o templo vai ser destruído. A Bíblia diz também, se você ler, o próprio Cristo falou, leia João 14, de preferência 15 e 16, ele fala assim, convém que eu vá para o Pai para que venha o Espírito Santo, o Espírito Consolador, né, que vos convence do quê? Qual que é o ministério do Espírito Santo? Que nos convence do pecado e da justiça. Então, a promessa se cumpriu, Jesus veio, depois, quando ele sobe, se cumpre outra promessa, o Espírito Santo desceu. Essa é a sequência, tá? Essa é a sequência. E após o Espírito Santo descer, vai haver terror como nunca houve antes, o céu vai ser abalado e depois vem o quê? O glorioso dia do Senhor. E o que é o glorioso dia do Senhor? Qual foi a maior glória que você viu de Deus, escrito na Bíblia até hoje? De hoje para trás, tá? Que já aconteceu hoje, na história do mundo, de Adão e Eva até hoje. Qual que foi o dia mais glorioso para trás de nós? Não o que está por vir. Qual foi? Ressurreição de Cristo. Mataram o nosso Senhor. Aí as Marias, eram várias Marias, e choravam, e todo mundo triste, chorando. Ele morreu, ele morreu. De repente ele aparece cheio de glória. Esse é o maior momento de glória. Você olhar e tocar e ver as marcas. Isso foi, falou assim, eu venci a morte. Isso foi a glória. Agora existe o dia mais glorioso que esse. Jesus fala assim que eu sou a primícia, ele fala, eu sou o primeiro dos mortos que ressuscitou. Vocês, um dia vão ressuscitar o meu povo. Então qual que é o dia mais glorioso que está por vir? A ressurreição. De quem? De todos os mortos em Cristo que vão se reunir. Por quê? Porque ele vai falar assim, eram tudo pecadores, tudo pessoas perdidas. Eu vou ressuscitá-los todos. E vai se reunir no céu. Essa é a glória de Deus. Vai ser o dia mais glorioso. Vai superar, pastor, o dia que Jesus ressuscitou. A gente tem essa mania, né, de superar qual que é maior, qual que é melhor, qual que é mais caro, né, qual que é o preferido. Gente, pense como você quiser, mas a glória de Cristo foi toda na ressurreição dele. E agora somos nós. Agora somos nós. Nós não, né, que nós estamos vivos, né? Nós que morreram em Cristo, talvez nós sejamos vivos nesse dia. Ou talvez mortos, não sei. Vivos ou mortos, todos se encontraremos com Cristo. Então, a glória de Cristo está por vir depois desses acontecimentos, o que é então? O arrebatamento. Mas, em Tessalonicenses, já vamos ler agora, diz que o arrebatamento não acontece sem que antes venha o quê? A apostasia e o anticristo. Aí sim. Mas, apostasia, o que é apostasia? Anticristo, e também não vem antes que venha o quê? Tem mais coisas aí. Não vem antes que a ressurreição. Então o arrebatamento vai ter que esperar a apostasia, vai ter que esperar o anticristo e vai ter que esperar a ressurreição. Os mortos ressuscitando e nós juntamente seremos arrebatados. Então existe arrebatamento na Bíblia? Existe. Mas é junto com a ressurreição. Então existe o arrebatamento e a ressurreição? Existe. Mas só é depois da apostasia e depois que vinha o anticristo. Tudo se encaixa. A Bíblia está detalhadamente escrito isso. Nós vamos ler hoje. Então, não há possibilidade escrita que vai haver um arrebatamento escondidinho antes. Qual é o argumento? Porque a palavra diz assim, porque o Senhor nos livrará do dia da ira. O que isso quer dizer? Bom, o Senhor nos livrará do dia da ira quer dizer que vai haver um arrebatamento escondidinho, que a gente vai encontrar nos ares, que a segunda vinda tem 2 fases.
Tudo isso quer dizer o Senhor livrar os seus do dia mal? Livrar do dia mal, Israel foi livre do dia mal por várias vezes. Não quer dizer que eles não tiveram luta. Quer dizer que eles passaram por lutas e Deus livrou eles. Vocês, mesma coisa. Vocês vão passar por lutas, mas vocês não vão cair no dia mal. O que é o dia mal? O dia mal é quando Jesus vai destruir tudo isso daqui. Esse dia vai ser o dia temível. Mas antes ele recolhe a sua igreja. Então ficará para trás aqueles que negarem a Cristo. Eu falei em Tessalonicenses, vamos dar um pulinho lá em Tessalonicenses. Enquanto vocês acham aí, segundo a Tessalonicenses. Segundo Tessalonicenses, no capítulo 2, logo no verso 1. Enquanto vocês acham aí, a gente vai comentar sobre o Espírito Santo. Então, aquelas línguas, essas línguas que andam falando por aí, o que tem a ver com Pentecostes? Entenda assim, gente. João falou que as pessoas receberiam um batismo do Espírito Santo. Falou. Joel falou que o Espírito Santo viria para a terra. Então, hoje, as pessoas serem batizadas com o Espírito Santo, hoje, é um evento pessoal entre ele e o Espírito Santo. Pentecoste era um evento interpessoal e era um evento de cumprimento também da palavra, onde era o cumprimento de Joel 2, tá? Hoje, se uma pessoa é batizada e recebe o Espírito Santo, é o cumprimento de Joel 2? Não. Diretamente não, porque Pedro falou, hoje se cumpre a profecia de Joel 2. Se Pedro falou isso, a Bíblia está dizendo, então não é a minha opinião. Joel 2 se cumpriu lá. Fechou. Então aquela situação onde todos oraram em línguas, vamos dizer, na inauguração do Espírito Santo nas pessoas, aquilo é uma situação. Hoje não é a mesma situação, vamos saber separar. A oração em línguas, línguas de anjos, como diz o apóstolo Paulo, algumas igrejas defendem que não existe línguas de anjo, tá? Outras defendem que existe. Mas ali, em Pentecostes, não era língua de anjo. Pastor, e se tiver alguém lá em línguas de anjo? Bom, podia ter, mas a Bíblia não está dizendo que tinha, aí é você que está dizendo. Então lá era línguas de homens, tá? Bom, e existe língua, Paulo cita, ainda que eu fale a língua dos homens, a língua dos anjos, então existe língua dos anjos. Ah, Paulo estava só querendo ser poeta. Eu acredito que não, se ele está falando que existe é porque existe. Então existem outras línguas, além dessas? Existem, a Bíblia indica que existem. Volto a dizer, algumas igrejas dizem que batem o pé que não existe, tá? Bom, se existe anjo, por que o anjo não pode falar outra língua, né? Tem que falar a mesma que eu, né? Acho que seria muito... pretensão minha, né? Achar que só existem essas línguas aqui, não existe outras, né? Lá no céu. Acho que isso não é problema para ninguém acreditar, mas para alguns é. É assim. Tá, então vamos só equilibrar isso. Então, existe 2 batismos, então, pastor? Entenda, a chegada do Espírito Santo, quando você recebe o Espírito Santo, você está recebendo a graça. É o Espírito de vida que habita em você. Não tem como você ter vida eterna sem o Espírito Santo, porque ele é o nosso selo, a Bíblia fala. Qual é a garantia que você é de Cristo? O Espírito Santo. Qual é a garantia que você faz parte do reino do céu? O Espírito Santo. Qual é a garantia que Deus vem buscar você um dia? O Espírito Santo. Pode-se não, mas se acontecer de blasfemarem contra Jesus, há perdão. Se acontecer de blasfemarem contra o Espírito Santo, não há perdão. Olha a seriedade. Então, para falar do Espírito Santo aqui, ninguém está preparado. Não, ninguém está preparado. Então, por que eu estou falando? Porque Deus escreveu. E a necessidade que a gente leve essa palavra. Mas para estar preparado para falar do Espírito, você tinha que estar em espírito, né? E será que eu estou em espírito suficiente para falar do Espírito Santo? Com certeza não. Mas a gente se esforça para passar tudo o que a gente sabe. De maneira que o Espírito Santo é o sinal da salvação. É o sinal da aliança feita no Calvário. E o sinal nunca vai ser um dom. O dom é um presente. O dom maior é a vida. E o dom maior, que é a vida, é o Espírito Santo. Quando você aceita Jesus, você é batizado com o Espírito Santo.
Lembra que eu falei? O batismo você inicia uma nova vida. Desceu as águas, você iniciou uma nova vida. Quando você recebe o Espírito Santo, é batizado com o Espírito Santo, você recebe uma nova vida. Pastor, e como eu sei que eu recebi o Espírito Santo? A pessoa muda. A Bíblia chama de coração que incomoda. Nós conversávamos aqui antes do culto. Quando você começa a ver os seus defeitos e isso te incomodar, é óbvio que isso é Espírito Santo, porque a nossa carne nunca nos incomodou. Até vi uma coisinha, fiz uma coisinha errada ali, deu uma vacilada. Mas fica por isso mesmo. Errei. Nossa, hoje eu errei, falei com essa pessoa, mas não vou mais fazer não, vou ficar tranquilão na próxima. Mas não se incomoda. A pessoa tem um coração até legal. Ele foi lá, prejudicou, fechou o cara no... Vamos um exemplo, fecha o cara no trânsito. Nossa, não devia ter feito isso. Na próxima vez eu vou me corrigir. Mas aqui não incomoda ele. Quando você recebe o Espírito Santo, você fechou a pessoa no trânsito e falou, nossa, Senhor, fechei ele, eu poderia ter matado essa pessoa. A pessoa às vezes está com um filho, ele veio assim, errado, mas às vezes ele está indo socorrer alguém, está passando problema com a família. Você já começa a imaginar que aquela pessoa não é um vilão. Você começa a defender a pessoa e se mostrar errado. Isso é Espírito Santo. Então, recebe o Espírito Santo, não necessariamente você vai sair profetizando e não necessariamente você vai orar em língua de homens ou de anjos. Línguas de homens, língua de anjos, profecia, dom da palavra, mestre na palavra, tudo isso são dons, presentes de Deus. Mas o maior é o dom da vida e é o Espírito Santo que vem habitar com a vida em você. Tá? E o Espírito de vida. Então, muitos dizem assim, tem pessoas que são crentes salvos, professor, devo ou não devo buscar o batismo com o Espírito Santo? Bom, se você é do diabo, você deve buscar o batismo com o Espírito Santo, porque você não tem ele. Mas se você é de Cristo, você já tem o Espírito Santo. Não há necessidade de ter 2 batismos. Mas e se eu quero orar em línguas? Então vai buscar o dom em línguas. Paulo fala, busque em oração e jejum os dons de Deus. Eu queria orar em línguas, a pessoa queria ser batizada no Espírito. Não. Saiba separar. Você quer orar em língua de anjo? Então, jejue e peça a Deus isso. E ele fala que ele vai dar. Porque ele tem prazer em te abençoar. Então, busque dom de línguas, dom de profecia. E Paulo fala, busque os dons excelentes, os melhores ainda. Para que você possa usá-los de maneira efetiva. Então, não pense que você tem que buscar o batismo com o Espírito Santo. Você já tem o Espírito Santo. Não é, mas daí a mulher, não, mas é que assim, é dividido em 2 fases, você recebe o Espírito Santo, mas tem um bônus extra, e aí você ora em línguas. Não é assim. Agora, existe uma linha de igrejas que falam que existe sim, você é salvo, você tem o Espírito Santo, mas você não tem um batismo com o Espírito Santo. Como é que é ter o Espírito Santo e não ser batizado com o Espírito Santo? Se João Batista falou que Jesus nos batizaria com o Espírito Santo. Então, recebeu Cristo e recebeu o Espírito Santo. Deus não é um só? Como é que você aceitou Jesus? Se você aceitou, a Bíblia fala que se você negar o Pai, você nega o Filho. Se nega o Filho, nega o Pai. Não tem como você ter o Pai se você nega o Filho. Então, se eu estou aceitando o Filho, eu estou aceitando o Pai, Filho e Espírito Santo. Quando você é batizado, você foi batizado no nome de quem? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quem que você recebeu naquele dia? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, você foi batizado no quê? No Espírito Santo. No Espírito Santo. Agora, tem pessoas que recebem o Espírito Santo antes de descer as águas? Tem, a maioria. Isso é bíblico? Temos aqui um irmão que falava, e se ele morre? Lembra disso, Samuel? E se ele morrer, ele não foi batizado ainda? Ele não foi batizado porque a igreja está organizando o batismo, esperando mais pessoas. Culpa do pastor que está demorando. Ele está com Deus. Se ele morrer, ele está salvo. O batismo não salva. Deus salva. O batismo não morreu na cruz. Cristo morreu na cruz. Então você é salvo por Cristo. Então o batismo nas águas é para você assumir um compromisso com Cristo publicamente. Mas aqui dentro, você já tem um compromisso, inclusive já tem o Espírito Santo, já foi batizado com o Espírito Santo. Mas na Bíblia tem isso para você que está inventando aí. Quando Pedro evangelizou uma família, nem era judeu, eram gentios, Cornélio, vocês conhecem, ele evangelizou, e aí o Espírito Santo desceu sobre eles, e aí ele fala assim, como posso eu negar a água, o batismo de água a esses homens, se Deus não negou o Espírito a eles? Logo,
o Espírito Santo veio sobre eles antes deles descerem as águas e assumirem um compromisso com a igreja local, ou que seja com Deus, entendeu? Deus não está limitado a essa regrinha nossa. Porque na nossa igreja é assim, primeiro água, depois o Espírito, depois o batismo do Espírito Santo, e aí essas 3 regras eu coloco. Deus não segue isso, tá? Deus não segue. Deus não segue regras de homens. Mas pode acontecer diferente? Sempre acontece. Tá? Eu dei uma pausa porque era para falar sobre o Espírito Santo, eu tive que voltar um pouquinho, eu pedi para que vocês fossem lá em 2 Tessalonicenses para a gente entender um pouco mais. Mas estão percebendo como é uma ligação, tudo? Não tem como receber o Espírito Santo e não receber o Pai e o Filho. E não tem como negar Jesus, tem como hoje eu vou negar Jesus. Você vai negar os 3. Não, eu vou negar o Pai e vou ficar com esses 2. Vai negar os 3. Não, eu vou ser batizado. Tem igreja que batiza só em nome de Jesus. Vocês sabiam disso? Tem igreja que batiza só em nome de Jesus. Consideradas seitas. Nós somos batizados em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Então, no teu batismo, você recebe os 3 Espírito Santo. Tá bom? Fique em paz. Vamos continuar em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Eu tenho poucos minutos. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 1, diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. O que eles estão esperando aqui? A vinda de Jesus e reunião com Ele. O mesmo que eu e você espera. Vamos ver se tem alguma coisa escondida aqui. Ele também ora, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Verso 3. Ninguém, de maneira alguma, vos engane. Vou repetir. Ninguém, de maneira nenhuma, vos engane, porque não será assim, sem que venha a apostasia e manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Para aqui. Ele chegou e falou assim, preste bem atenção nisso, para você não acreditar em fábulas. O nosso dia com o Senhor vai chegar, mas não deixe que engane vocês. Esse dia não vem antes da apostasia e nem vem antes do anticristo. Não deixe que engane vocês. E quem que ia enganar um judeu religioso? Outro judeu religioso. Quem que vai enganar um cristão como você? Outro cristão falso. Quem que vai mentir para o cristão? Outro cristão. Quem que vai mentir para o judeu? Outro judeu. Ele falou, não deixe ninguém enganar vocês, porque o nosso encontro com o Senhor nos ares não vai acontecer antes da apostasia. Pastor, mas apostasia quer dizer apostatar-se da fé, afastar da fé. Então o que é apostasia na Bíblia aqui? Judeu, os religiosos, vão ter que se afastar da fé antes. Então ele está falando assim, gente, vocês não vão acreditar, mas eu vou falar para vocês. O nosso encontro com Jesus só vai vir depois que o nosso povo se afastar da fé. E não deixe ninguém enganar vocês. O nosso encontro com o Senhor só vem depois da apostasia, depois que nosso povo, abandonar o Senhor. Aí vem o grande dia, aí vem nosso encontro. Peraí, se o nosso povo tem que abandonar a fé para Jesus voltar, então poucos serão salvos. Algum dia você leu na Bíblia que o caminho é estreito, a porta é estreita, que conduza. É estreito. Poucos são os que encontram, a Bíblia fala. Por isso que o povo vai se perder, vai se afastar da fé. Então, muitas igrejas estão pregando que vai vir um avivamento e vai vir um arrebatamento. A Bíblia está dizendo que não é avivamento que vai vir. Está muito claro aqui. Não deixe enganar vocês. Antes que venha a apostasia e o anticristo, nós não vamos se encontrar com o Senhor. Daí tinha que ter alguém lá. E aí, não vai ser escondidinho? Não vai ser escondidinho. Ele falou, não vai encontrar. Espere o povo de Deus abandonar a fé. Aí sim está perto o dia do Senhor. Então você está esperando grandes avivamentos? Você está vendo as igrejas serem avivadas? Você está vendo a igreja assim, de pessoas que amam, que perdoam, que têm fé? Igrejas lotadas tá. A nossa não está lotada, mas tem igreja lotada. Pastor, tua igreja não está cheia? Tem que estar cheia do Espírito Santo. Se vai vir pessoas, eu não sei. Mas cheio do Espírito Santo tem que estar. E você acha que as pessoas hoje, tem reunião no mundo inteiro, está todo mundo cheio do Espírito Santo, cheio de amor, está todo mundo perdoando. Os casais estão se perdoando, né? Todos se amam. Amor, eu te amo.
Mas eu briguei com você. Não, eu te amo. Tá tudo assim, né? Perdoando. Será? Tá cheio de amor. Tá cheio de pessoas preocupadas com o próximo. Gente, as igrejas, não quero ficar falando de igreja aqui. Vamos cada um cuidar aqui do nosso nariz, que é o suficiente. Mas, pastor, por que você está falando isso? Você está falando mal das igrejas? Gente, eu estou lendo profecias, estou te mostrando que vai vir apostasia. Você quer que eu esconda de você o que vai vir? Você quer que eu fique falando, está tudo muito bonito, que essas pessoas cobrando 50, 80, 100 mil para cantar um hino lá na igreja? É bonito isso? É bonito? Isso é de Deus? De graça receber, de graça dará? Pessoas cobrando para pregar a palavra, cobrando 50, cobrando dinheiro para ir pregar o evangelho. De quem que é o evangelho? De Cristo. Você cobra para pregar o evangelho de Cristo? Você cobra para pegar o que não é teu? Cobro. Você tem um dom? Eu tenho um dom. Eu canto, eu sou a cantora. Ah, é? É, tem o dom de Deus. Se é de Deus, por que você está vendendo? Está cobrando? Não é de Deus? É. E você cobra? Cobro. Ele não falou para você ir receber de graça, levar de graça? Falou. Mas eu não obedeço a Deus, eu não respondo a Deus, eu respondo ao meu Deus. Né? Qual que é o Deus dele? Dinheiro. Mamon. Qualquer outro nome. Então, assim, não é que eu estou falando mal, eu estou esclarecendo para vocês entenderem e não se assustarem. Vem a apostasia, o povo de Deus vai se afastar de Deus e vai vir o anticristo. E Deus, nossa, e o anticristo vai passar a perna em Deus, assim? É só você ler, o anticristo não vai passar a perna em Deus, não. Deus falou assim, porque vocês não aceitaram o amor e a salvação que eu trouxe, não quiseram, eu vou enviar o anticristo sim, para enganar. E se bobear, até os escolhidos vão ser enganados. Porque não aceita o amor, não aceita a verdade. Então está tudo certo, tudo no controle de Deus. Igreja sendo enganada, pessoa sendo enganada, se afastando da fé, está tudo sob controle. Tá? Vai ficar os fiéis. Vai ficar os que estão na igreja por amor. Os que estão na igreja de verdade. Não são os falsos. Porque os falsos vão se perder. E vem o anticristo. Vamos ler rapidamente aqui, para a gente concluir. Lemos o 3, né? Verso 4. O qual, né, o anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando andava ainda convosco? E agora vós sabeis o que detém para que a seu próprio tempo seja manifestado. Vocês sabem o que está detendo o anticristo para ele ser manifestado? Ele falou que agora vocês já sabem. O que é? Ele acabou de falar aqui, fica tranquilo, vocês já estão sabendo de tudo, eu falava com vocês, agora vocês já sabem o que está faltando, o que está impedindo o anticristo. O que está impedindo aqui? Ele foi bem claro, a apostasia. O que é a apostasia? É o inverso da palavra de Deus. Quando a apostasia vem é porque eles se afastaram da verdade, da palavra. Então, o que detém o anticristo? A palavra de Deus. A Bíblia. Quando ela for tirada, quem que entra no lugar? A apostasia. Então a apostasia é o mesmo que retirar a palavra de Deus, é o mesmo que tirar a Bíblia. Hoje, quem detém o anticristo é o quê? As pessoas na verdade. Quando essa verdade começar a ser sufocada, que vai acontecer com a maioria, aí Jesus vem. Claro que não vai ser 100%, senão não teria por que Jesus voltar, ele ia buscar quem? A minoria. Então, o que detém, vocês já sabem. Vamos continuar aqui. Verso 7. Porque já o mistério da injustiça opera, somente a um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, o que o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é a segunda eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios e mentiras, e com todo o engano da injustiça, para que pereçam, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Olha agora, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira,
para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados no Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé na verdade. Entenderam aqui? Está tudo sob o poder de Deus? Não pense que Deus é uma batalha de Satanás e anticristo. Fique tranquilo, Deus está permitindo isso porque as pessoas vão se afastar da fé. Vão abandonar a fé, vão abandonar a verdade, a Bíblia. Deus falou, já que vocês querem abandonar, querem só farra, eu vou enviar o iníquo para vocês. Tá? Como o arrebatamento é antes, se a Bíblia está falando que o povo de Deus vai ter que se afastar da fé, da verdade da Bíblia, negar a Deus, aí Deus manda o iníquo para eles, é a igreja, e aí ele vem buscar os seus. Tudo isso tem uma sequência. Tudo isso, mas não deixe que ninguém vos engane. Isso não vai acontecer. Jesus não vai voltar antes que aconteça isso. Isso vai acontecer com o povo de Deus, com a igreja. O povo de Deus vai se afastar. Sabe por quê? Porque o povo de Deus cansa, ele cansa de esperar. O povo de Deus cansa. Eu canso, você cansa. Sabe quando você está fiel a Deus, faz as coisas e tua vida não muda? Você começa a cansar? Aí você fala, não vou para a igreja esse domingo. Estou cansado. Nada muda na minha vida. Vou para a igreja, nada muda. Estou cansado. Estou orando, jejuando, nada muda, nada acontece. O que você está esperando acontecer? O que você quer, o que você determinou? Ou você é servo de Cristo? Quando nós chegamos aqui há muitos anos atrás, nós tínhamos sonhos, visões, ideais. A gente sonhava muita coisa, né? Deus mostrava tanta coisa bonita na igreja. E 13, 14 anos depois, muitos daqueles sonhos, né, nem parece, né? Nem está longe de se realizar, né? Nossa igreja era cheia de crianças, a gente queria um ônibus, quanto a gente chorou. Só Deus sabe o quanto nós oramos para pedir um ônibus para essa igreja, para a gente buscar as crianças. Para quem não sabe, a gente buscava as crianças nos bairros mais necessitados, depois levava. Era uma correria de busca criança e leva a criança e aquilo. E não veio o ônibus, e não veio criança para encher o ônibus também. Então, muita coisa que a gente sonha, a gente ora e pede não acontece. E olha que eu não estou falando para o meu deleite, eu estou falando para a obra. Se eu for falar para o meu deleite, esquece. Pior ainda. Então, muitas coisas não vão acontecer. Aí você acha que porque isso não aconteceu, a igreja não é especial? Quantas crianças, quantas pessoas, adultos foram abençoados com a palavra? Mesmo fora da igreja, que você alcançou lá fora. Muita coisa boa aconteceu. E muitas coisas que a gente sonhava e planejava não aconteceram. Agora nós vamos parar de orar porque, entre aspas, nós fracassamos naqueles sonhos, naquelas visões? Não. Entenda assim, você sonha, mas se você não sonhar o sonho de Deus, você corre um grande risco daquilo não acontecer. Então seja humilde de saber que tem os teus sonhos, os teus desejos que vêm de dentro, mas nem sempre é o de Deus. E aí você tem que saber ouvir o não. Então a Bíblia deixa claro aqui que o povo de Deus vai se cansar da Bíblia, vai cansar de esperar. Então se prepare. Com certeza, se você não cansou, você vai se cansar de esperar as coisas de Deus um dia. Eu já me cansei algumas vezes já. Aposto que vocês também já se cansaram. Espera e ora. Lembra, Mara? A gente orava muitas coisas, né? A Mara cansou uma vez, né, Mara? Pastor, dedo duro é tudo. Eu vou pôr a culpa em Deus. Eu ia falar, Deus que foi o Espírito Santo que me tocou, que é usar o Espírito Santo. Com muito cuidado usar o Espírito Santo. Mas assim, eu já me cansei, não foi uma só vez. Aí você se cansa, por quê? Porque Deus não fez o que você queria que fosse feito no teu tempo, do teu jeito. Aí a gente se cansa. A parte boa é que depois a gente volta, e a gente reconhece que nós estávamos errados, que o Senhor está certo, ainda que Deus não faz a nossa vontade. Isso é Deus tratando com você. Será que não é Deus colocando algo na tua vida? Será que não é Deus querendo te tratar muitas vezes? Você vai pedir, você vai querer isso, uma coisa boa,
eu não vou dar. Será que não é Deus te tratando? Se for Deus te levando para o deserto para te tratar, é bom, porque você foi tratado e aperfeiçoado, foi forjado. Isso pode ser feito com sonhos, com doenças, né? Dificuldades na vida. Cada um é tratado de uma maneira. Importa que vocês saibam lidar, tá? Saibam lidar. Muitos dizem que todo pastor, pregador, principalmente o pastor, passa por uma fase onde ele perde a fé, onde ele trava. Como dizia o Fábio, trava as 4 rodinhas. E aí você tem que ajudar ele. Então, isso eu acho que acontece com todo mundo. Há um momento que a gente trava, que a gente fica meio bicudo com Deus e fala, por que tem que ser assim? Muitas vezes eu falei com Deus, com muito respeito, tá, gente? Você pode discordar de algumas coisas, não é que você pode, você vai. Se eu falar que pode ou não pode, você vai do mesmo jeito. Mas você vai ter que saber aonde você está errando e o quanto antes voltar. O quanto antes voltar. Volta para Deus enquanto há tempo e fala assim, Senhor, me perdoa, porque a gente questiona. A gente questiona, principalmente quando você está na razão. Né? E isso chama orgulho. Só porque você está certo tem que ser do teu jeito? Só eu sou orgulhoso aqui? Vocês não têm esse problema? Quando você tem certeza que você está certo? Tem pessoas que não suportam. Se ele estiver certo, né? Revejam aí, tá bom? Vou ler mais aqui para finalizar com vocês. Eu pulei algumas coisas aqui. Vamos ler rapidamente Hebreus 9, 28, para dar tempo? Hoje o tempo vai, acho que, meio que parar para caber tudo isso que a gente tem que ler. Hebreus 9, 28. Tá, eu vou adiantar aqui, tá? Não vou esperar muito não, esse é curtinho. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez, tá? Para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Jesus morreu uma vez por você. Se quer, quer. Se não quer, é a única chance. Ele já veio antes da destruição do templo. Se você é judeu ou gentil, não sei. Mas se você é judeu, é hora de você ler Isaías 53, é hora de você ler mais o Antigo Testamento, estudar as profecias e saber que o Messias veio antes da destruição do segundo templo. Já veio. Acabou. Uma única vez. Não vai vir outra, não. E aqui ele diz que ele veio uma segunda vez, mas não para salvar, trazer a graça, a salvação, o Espírito Santo. Ele veio uma segunda vez para buscar os seus. E ele vem sem pecado. Passei certa vez no muro de Londrina, tinha um muro no cemitério de São Pedro, uma imagem querendo se referir a Jesus Cristo com uma coroa de espinho, o rosto meio curvado, com choro, sofrimento, escrito segunda vinda de Cristo. A intenção talvez tenha sido boa, mas está errado. Ele não vem com pecado, não vem com coroa de espinhos. Ele vem como guerreiro, para guerrear, salvar os seus e fazer guerra. Destruir o que tem que ser destruído. Muito cuidado. Lemos Hebreus 9. Tá, vamos dar mais um... Atos, não. Do ladinho ali, 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Quero terminar isso aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no verso 13. Primeira Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Quem dorme é quem está morto em Cristo. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os trará com ele. Verso 15. Dize-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não vamos primeiro do que quem está morto e vai ressuscitar. Ou seja, nós vamos ter que ir depois daqueles que estão dormindo e mortos.
Ou seja, nós arrebatados será depois. Leia e entenda. Nós não vamos preceder os que estão mortos. Primeiro, eles vão ressuscitar. Eles estão falando aqui. Então, por que ele não fala, vai ter um arrebatamento escondidinho, tá? Não, ele falou, nós não vamos primeiro do que os que estão mortos. Nós só vamos subir depois dos mortos, ressuscitados em Cristo, ponto. Vamos desmentir a Bíblia? Está dizendo aqui. Nós quem? Aqui era na época de Cristo. Ele está dizendo, desde aquela época, ninguém vai chegar ao Senhor primeiro dos que estão mortos. Então, primeiro vem a ressurreição. E a ressurreição é na última trombeta. É no final, vocês viram lá o céu escurecer, um monte de coisa. Então, é melhor você se preparar para o fim do que achar que vai subir antes. Vamos continuar aqui e finalizar. Verso 15. Dizemos vós, pois, e isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro é ressurreição, depois arrebatamento. Depois nós, os que ficarmos, vou ler de novo, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Vocês não vão ser arrebatados antes da ressurreição. Ponha isso na cabeça. Está escrito. Não tem nada escondidinho. Ele está dizendo, e aí ele diz mais, vocês leram na outra carta da Tessalônica, não deixe enganar vocês. Nós não vamos encontrar o Senhor antes da ressurreição. Vai ter arrebatamento, pastor? Vai. Não vai ser, vamos falar que foi o ZT. Não, mentira. A Bíblia fala que vai ser num piscar de olhos, pastor. Nunca esteve isso na Bíblia. A Bíblia fala que o nosso corpo dos vivos será transformado em um novo corpo num piscar de olhos. Não que vai ser rápido e ninguém vai ver. Nunca foi escrito isso na Bíblia. Mas isso que vai ser rápido como um relâmpago, aí ninguém vai ver. Quando a Bíblia fala que é rápido como um relâmpago, está dizendo assim, vai ser visível como um relâmpago, todo olho verá. Aí eles distorcem. Não, vai ser como um relâmpago, ninguém vai ver. Gente, a Bíblia diz que vai ser como um relâmpago, visível a todo olho. Então é tudo distorcido, tudo misturado. Por quê? Não me pergunte. Só falo uma coisa para vocês. Jesus falou, primeiro vem a apostasia. Abandonar a fé é distorcer a Bíblia. Abandonar a fé é crer naquilo que não está na Bíblia. Abandonar a fé é ouvir alguém pregando, ler, entender e não crer. Isso é afastar da fé, isso é apostasia. E é o que mais vai vir. Volto a dizer, se você conhece alguém, irmão, irmã, pastor, que crê que o arrebatamento é antes, ele tem certeza no coração dele, ele não está em pecado, ele está equivocado. Mas é bom ele ler e pedir o Espírito Santo, que ele não nega entendimento para ninguém. Tá bom? Então não saia falando assim, você está errado, sua igreja não presta, não é nada disso. A igreja presta, tá? Ele talvez esteja equivocado, porque não leu Bíblia, mas a Bíblia é clara, não deixe enganar vocês, não vai haver arrebatamento antes da ressurreição. Ponto. Vamos concluir. Se eu pulei tanta coisa, gente. Vamos ler Atos 1:11. Já deu nosso horário, Atos dos Apóstolos, aqui é só para fechar mesmo. Diz assim, esse aqui é o momento onde Jesus havia ressuscitado, aparecido para mais de 500 pessoas, havia comido um peixinho na praia com um pãozinho, né? Ceiou com Pedro, falou 3 vezes, Pedro, tu me amas? Ele, sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? E ele fala 3 vezes. Muitos dizem que Pedro negou Jesus 3 vezes, ele deu essa oportunidade para ele falar 3 vezes eu te amo. Então ele fala, então, apacenta minhas ovelhas, faz a minha obra. Mesma coisa, vocês negaram Jesus no passado?
Erraram? Falharam? Falhei, pastor, errei, eu também. Aí Jesus fala, você me ama? Amo, Senhor. Você me ama 3 vezes. O judeu tem isso. Ele orava, Paulo falou, orei 3. Jesus falou assim, Paulo, Jesus falou, orei 3 vezes ao Senhor para ele passar de mim esse cara. Não passou? Paulo também. Eles oravam 3 vezes. Deus não respondeu, acabou. Era meio que cultural, da lei deles e tudo. Então, assim, por isso que ele deixou ele falar 3 vezes, que aquilo significava assim, selado, carimbado, rotulado, tá garantido. Eu te amo. Então Deus quis dizer assim, tá vendo? Você está confirmando 3 vezes que você me ama, Pedro. Então, esquece que você me negou, porque hoje você me ama, vai e apacenta minhas ovelhas. Então, o que eu diria a vocês? Errou? Vocês erraram no passado? Falharam? Não perdoaram? Magoaram? Fizeram o que fez? Então fala para Jesus, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo. Errei 3 vezes. Pastor, isso eu errei 30. Aí fala 30 vezes? Não, fala uma só, tá bom. Isso eu errei 70 vezes 7, não importa. Nós erramos. O mais importante é que você fale, Senhor, eu te amo, eu errei, mas eu quero vida nova. Por quê? Porque eu te amo. Entendeu? Eu vou encerrar por aqui. Eu vou passar todos os versículos, passagens bíblicas que nós lemos e talvez eu passe alguma que não deu para ler aqui hoje, eu gostaria, mas nós estamos encerrando, deu o nosso horário. Que Deus abençoe todos vocês e até o próximo culto.